Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal havia nascido sobre a cidade grande quando Leah, uma faxineira discreta porém corajosa, terminou sua ronda em um prédio de luxo. Sua rotina diária consistia em limpar, organizar e desaparecer sem fazer alarde, invisível para os moradores ricos. No entanto, naquela manhã, o destino a havia colocado no centro de uma tempestade inesperada. Enquanto varria o saguão silencioso, um grito agudo ecoou da cobertura. Sem pensar, Leah saltou para o elevador e subiu os degraus de 4 em 4 degraus. Uma porta entreaberta revelou um bebê deslizando perigosamente em direção ao parapeito da janela. Seu coração batia forte, mas ela não hesitou. Instintivamente pegou a criança no ar, puxando-a a poucos centímetros do perigo. O silêncio se instalou novamente, quebrado apenas pelos soluços do bebê e pela falta de ar de Leah. Momentos depois, o pai, um milionário renomado e influente, entrou correndo com o rosto tomado pelo pânico. Seus olhos pousaram em Leah e pela primeira vez, ele viu mais do que apenas uma faxineira. Ele viu uma heroína. Obrigado. Você acabou de salvar minha filha, ele sussurrou com a voz trêmula. O que ele fez em seguida mudou a vida de Leah para sempre. Ele não apenas se recusou a deixá-la retornar ao anonimato cotidiano, como também a convidou para trabalhar ao seu lado, reconhecendo nela uma coragem e uma humanidade que o dinheiro não podia comprar. Naquele dia, a mulher que passará despercebida nos corredores de mármore tornou-se a pessoa que todos respeitavam, admiravam e jamais esqueceriam. Leah jamais imaginara que um único gesto pudesse mudar sua vida. Após o resgate do bebê, ela se viu cara a cara com Thomas Lemoine, o milionário, em sua vasta sala de estar banhada pela luz da manhã. As paredes eram decoradas com raras obras de arte, os móveis brilhavam com luxo e ainda assim, tudo lhe parecia quase irreal. Thomas olhou para ela sério, mas com uma gentileza inesperada. Leah, quero que você fique aqui. Não só pelo apartamento. Quero que você fique com a minha filha. Quero que você faça parte das nossas vidas. Leah sentiu o coração apertar. Ela sempre viverá com simplicidade, trabalhando duro por cada centavo, consciente do seu lugar no mundo. Mas a oferta de Thomas era mais do que um emprego. Era uma promessa de segurança, respeito e reconhecimento, coisas que ela nunca conhecera na vida. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Leah conheceu Emma, a garotinha que ela havia salvado. Cada sorriso, cada gargalhada parecia aproximá-la um pouco mais daquela família da qual ela nunca imaginou que faria parte. Thomas, no entanto, nunca deixou de surpreendê-la. Ele a tratava com atenção genuína, fazendo-lhe perguntas sobre sua vida, seus sonhos, suas esperanças. No entanto, Leah sabia que esse mundo de luxo também escondia segredos. Os olhares dos criados, às vezes frios ou ciumentos, e os sussurros nos corredores a lembravam de que ela continuava diferente, uma estranha em um mundo que não era o seu. E enquanto colocava Emma no berço para tirar uma soneca, Leah fez uma promessa silenciosa a si mesma. Faria qualquer coisa para proteger aquela garotinha, custasse o que custasse. Porque o que ela ainda não sabia era que salvar Emma seria apenas o começo de uma aventura que mudaria sua vida, e seu coração, para sempre. Com o passar dos dias, Leah se adaptou gradualmente à vida na luxuosa cobertura de Thomas. Todas as manhãs, ela preparava o café da manhã para Emma, arrumava os brinquedos e se certificava de que tudo estivesse perfeito para a menina. Mas esse papel de protetora ia muito além das tarefas domésticas. Ela se tornou a referência de Emma, sua guia, sua confidente e até mesmo sua heroína. Thomas, por sua vez, era atencioso, mas de uma forma diferente da que Leah estava acostumada. Ele não falava apenas de dinheiro ou poder, mas também de valores, honestidade e responsabilidade. Às vezes confidenciava suas preocupações a ela, como um pai preocupado com a filha. Leah sentiu crescer dentro de si um respeito e um carinho que nunca havia sentido por um empregador. Mas nem tudo era simples. Os empregados domésticos, alguns com inveja da atenção que Thomas lhe dava, sussurravam pelas costas. Alguns a olhavam com desprezo, outros com desconfiança, como se sua coragem repentina tivesse perturbado o frágil equilíbrio daquela casa. Leah teve que lidar cuidadosamente com as obrigações profissionais e as silenciosas disputas de poder que reinavam naquele mundo de luxo. Certa tarde, enquanto passeava com Emma no parque privativo do prédio, Thomas se juntou a ela. Sentou-se ao lado dela em um banco e disse suavemente: Leah, eu sei que isso pode parecer estranho, mas quero que saiba que confio em você. Você salvou minha filha, e eu sei que posso contar com você. O coração de Leah afundou.
Aquelas palavras simples, porém sinceras, ressoaram mais alto que todo o ouro do mundo. Ela entendeu então que aquele encontro casual, aquele ato instintivo de coragem, havia aberto uma porta para uma vida que ela jamais ousara imaginar. No entanto, lá no fundo, uma sensação de inquietação persistia. Ela se perguntava, até onde esse vínculo a levaria? E mais importante, estaria ela pronta para tudo o que aquele novo mundo tinha a oferecer? Poucas semanas depois de entrar na vida de Thomas, Leah começou a se sentir em casa na cobertura. Emma mal a reconhecia quando Leah estava fora, corria rindo assim que ela aparecia, e cada sorriso da criança dissipava o estresse e o cansaço acumulados. Mas essa frágil calma estava prestes a ser quebrada. Certa tarde, enquanto Leah preparava o lanche de Emma, um barulho estridente ecoou no saguão do prédio, gritos, portas batendo, sons de luta. Leah sentiu o coração disparar. Sem pensar, agarrou Emma e correu em direção à fonte do caos. No saguão, um ladrão mascarado acabará de entrar no prédio. Ele não parecia ter medo dos alarmes ou dos poucos transeuntes que tentaram intervir. Leah, apesar do medo, instintivamente entendeu que precisava proteger Emma a todo custo. Segurando a criança perto de si, ela entrou por uma pequena saída de serviço, na esperança de despistar o intruso. Enquanto tentava se salvar, o ladrão apareceu à sua frente. Seus olhos se arregalaram de terror ao ver Leah, mas ele não esperava sua determinação. Com um movimento rápido, ela empurrou o homem e correu para dentro do elevador. Sem fôlego, com o coração disparado, ela sentiu uma mão em seu ombro. Thomas chegou mais rápido do que ela esperava. Sem dizer uma palavra, ele guiou Leah e Emma para um local seguro. O ladrão, surpreso com a resistência delas e a intervenção dos seguranças, fugiu. Passado o perigo, Leah e Thomas permaneceram em silêncio por alguns instantes. Emma, aconchegada em Leah, riu nervosamente, alheia à gravidade da situação. Thomas, com o rosto marcado pela tensão, olhou para Leah com renovada admiração. Leah, acho que você é mais do que uma faxineira, murmurou ele. Você é a nossa heroína, mais uma vez. Aquele momento consolidou o vínculo entre eles. Leah entendeu que não era mais apenas a sua coragem que a definia, mas também a confiança e o carinho que compartilhava com Thomas e Emma. Ela não era mais apenas uma funcionária, fazia parte daquela família e nada nem ninguém poderia mudar isso. Mas no fundo, uma pergunta persistia: se um ladrão conseguiu invadir um prédio tão seguro, que outros perigos ainda poderiam surgir? Após o incidente com o ladrão, a dinâmica na cobertura mudou profundamente. Thomas insistiu que Leah nunca ficasse sozinha com Emma em situações de risco. Ele também contratou seguranças adicionais, mas o mais importante, passou mais tempo com Leah, compartilhando momentos simples e preciosos. Certa manhã, enquanto o sol entrava pelas grandes janelas salientes, Thomas e Leah prepararam juntos o café da manhã para Emma. Risadas, pequenas faltas de jeito e explosões de cumplicidade enchiam a cozinha. Thomas, observando Leah, percebeu o quanto de calor e vida sua presença havia trazido àquele apartamento, que sempre lhe pareceu um pouco frio demais. Leah, disse ele suavemente, nunca pensei que um encontro casual pudesse mudar tanto uma vida. E no entanto, o seu mudou a minha, e a da Emma. Leah baixou os olhos, um pouco envergonhada, mas suas bochechas coraram levemente. Ela sempre fora discreta, invisível no mundo, e ouvir tais palavras a tocou profundamente. Ela entendeu que o vínculo que havia criado com aquela família não se baseava apenas em coragem ou dever, mas em confiança e afeição mútuas. Mas essa nova vida também trouxe seus próprios desafios. Leah teve que aprender a navegar em um mundo de luxo e relacionamentos complexos. Os olhares dos outros funcionários, às vezes invejosos ou desconfiados, os comentários quase imperceptíveis, tudo a lembrava de que, apesar de sua coragem e valor, ela permanecia fora desse universo. No entanto, cada sorriso de Emma, cada palavra de gratidão de Thomas, fortalecia sua determinação. Ela entendia que não importava o que os outros pensassem, seu lugar era ali, com esta família que ela escolhera proteger e amar. Ao cair da noite sobre a cidade reluzente, Leah acomodou-se ao lado do berço de Emma, observando-a dormir tranquilamente. Uma sensação de paz e orgulho a invadiu. Ela sabia que havia encontrado mais do que um emprego ou um refúgio, havia encontrado uma família, um lar, e um novo começo para toda a sua vida. Algumas semanas depois, Leah começou a se sentir totalmente integrada à vida de Thomas e Emma. A menininha corria para os braços dele todas as manhãs e adormecia tranquilamente sob seu olhar atento à noite. Mas o destino parecia ter outros planos para ela. Certa tarde, enquanto Leah e Emma caminhavam pelos terrenos privativos do prédio, um estranho se aproximou, câmera na mão.
Suas perguntas, inicialmente educadas, rapidamente se tornaram insistentes. Ele queria saber quem era a nova garota na vida de Thomas Lemoine e parecia curioso sobre cada detalhe de Leah. De repente Leah entendeu. Rumores começaram a circular na imprensa. Alguns jornais começavam a contar a história da faxineira que salvara o bebê de um milionário. A vida que ela pensava poder manter privada estava prestes a se tornar pública. Leah sentiu uma profunda inquietação. Ela nunca havia buscado reconhecimento, luxo ou fama. Tudo o que queria era proteger Emma e ser aceita por aquela família. Mas agora ela tinha que enfrentar um mundo exterior que queria transformar sua coragem em uma sensação na mídia. Thomas chegou naquele momento com uma expressão protetora e determinada. Leah, não se preocupe. Não importa o que os jornais digam, eu sei quem você é, e o que você fez por Emma. Nada vai mudar isso. As palavras de Thomas aquecem Leah. Ela compreendeu que o verdadeiro valor de suas ações não era medido pelos aplausos dos outros, mas pela confiança e afeição que havia conquistado. Foi um momento de revelação para ela. Não era mais apenas uma dona de casa corajosa, mas parte integrante de uma família que a aceitava como ela era. Enquanto observava Emma brincar inocentemente ao seu lado, Leah fez uma promessa mental a si mesma de que nunca deixaria que as opiniões dos outros interrompessem esse vínculo. E mesmo que desafios imprevistos ainda surgissem, ela sabia agora que com Thomas e Emma ao seu lado, conseguiria enfrentar qualquer coisa. Poucos meses depois de chegar à vida de Thomas e Emma, Leah achou que havia encontrado o equilíbrio. A casa estava em paz, o riso de Emma enchia os cômodos e Thomas parecia mais relaxado e feliz do que ela jamais o vira. No entanto, um novo desafio estava prestes a surgir. Certa manhã, enquanto Leah preparava o café da manhã, Thomas recebeu uma ligação urgente de negócios. Seu rosto normalmente calmo se contraiu. Leah imediatamente sentiu a tensão. Ele explicou que alguns sócios haviam cancelado um contrato importante, ameaçando parte de seus negócios. Mas para Thomas não se tratava apenas de dinheiro. A segurança e a reputação de sua família também estavam em jogo. Enquanto Thomas falava ao telefone, Leah sentiu um nó no estômago. Ela sabia que aquele mundo de luxo e responsabilidade poderia ser implacável e temia que o caos lá fora acabasse afetando Emma. Sua pequena protegida merecia segurança e serenidade, e Leah estava determinada a preservá-las a todo custo. Naquela mesma noite, enquanto Thomas estava no escritório, um estranho bateu à porta da cobertura. Leah, cautelosa, abriu-a com cautela. O homem se apresentou como um investigador particular contratado para verificar informações sobre Thomas. Seu tom era educado, mas frio, e suas perguntas pareciam calculadas para semear dúvida e medo. Leah compreendeu imediatamente que este novo acontecimento não era trivial. Ela precisava proteger Emma, tranquilizar Thomas e lidar com aquela intrusão inesperada sem demonstrar medo. Os reflexos que havia adquirido durante o resgate do bebê ressurgiram. Ela permaneceu calma, serena e determinada. Quando Thomas voltou, Leah lhe contou tudo. Ele a olhou com admiração e gratidão. Leah, mais uma vez, você é incrível. Não sei o que faria sem você. Naquele dia, Leah compreendeu que coragem não era apenas uma questão de atos heróicos isolados, mas também de constância, presença e fidelidade diante das provações. Ela havia encontrado seu lugar não apenas com Emma e Thomas, mas naquele mundo imprevisível onde sua força e seu coração seriam sempre necessários. Com o tempo, Leah não só conquistou a confiança de Thomas, como também se tornou indispensável para Emma. Cada risada, cada abraço fortalecia o vínculo entre eles. Thomas, normalmente reservado e pragmático, começou a demonstrar um lado mais terno, quase vulnerável, perto de Leah. Certa noite, depois de colocar Emma para dormir, Thomas convidou Leah para se sentar na sala de estar. A luz suave dos abajures criava uma atmosfera intimista. Leah, quero que você saiba o quanto você significa para mim e para Emma, disse ele suavemente. Você é mais do que apenas uma amiga ou funcionária. Você é parte das nossas vidas. O coração de Leah batia forte. Ela nunca imaginara que seus atos de coragem e lealdade pudessem aproximá-la tanto de uma família que admirava de longe. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de gratidão, reconhecimento e emoção. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. Thomas compartilhou mais de sua vida pessoal com ela, e Leah finalmente se sentiu vista e valorizada por quem realmente era, além de seu papel de governanta ou protetora de Emma. Mas o mundo exterior permanecia imprevisível. Certa manhã, enquanto Leah passeava com Emma pelos jardins do prédio, um fotógrafo conseguiu se aproximar, ameaçando revelar a história de suas vidas privadas ao público. Leah sentiu uma onda de ansiedade.
Queria proteger essa bolha de felicidade que haviam criado, longe de olhares indiscretos. Quando Thomas foi informado, resolveu resolver a situação por conta própria. Mas em vez de ficar bravo, virou-se para Leah com um sorriso tranquilizador. Estamos juntos nessa, Leah. Não importa o que aconteça, somos uma família. Este momento foi decisivo para Leah. Ela entendeu que o que sentia por Thomas ia além de gratidão ou amizade. Era um vínculo profundo, construído com base em respeito, confiança e amor. Ela estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo para proteger esta família e esta felicidade recém-descoberta. E enquanto observava Emma brincar inocentemente, Leah sabia que sua vida havia mudado para sempre, não pela riqueza ou luxo, mas pelos laços, coragem e sinceridade que emergiram daquele simples ato de salvar um bebê. Leah e Thomas haviam encontrado um ritmo harmonioso. Todos os dias, o riso de Emma enchia o apartamento, e o vínculo entre Leah e Thomas crescia lenta, mas seguramente. No entanto, o mundo exterior nunca estava longe, pronto para lembrá-los de que a felicidade deles podia ser frágil. Certa manhã, enquanto Leah preparava a Emma para sua caminhada diária, um telefonema abalou seu mundo tranquilo. Era o síndico do prédio. Um vizinho influente ameaçava expor o caso deles ao público, alegando que a presença de uma faxineira tão próxima de um milionário era inadequada e escandalosa. Leah sentiu um arrepio de medo. A imagem que ela conseguirá preservar para proteger Emma e Thomas corria o risco de ruir. Mas Thomas, naquele momento, colocou a mão firme em seu ombro. Leah, não importa o que os outros digam. Nós sabemos o que é certo, e é isso que importa. Essa garantia aqueceu o coração de Leah. Juntas, elas elaboraram um plano para lidar com os boatos, proteger a privacidade de Emma, manter a calma diante dos repórteres e mostrar ao mundo que uma família não é definida por convenções sociais, mas sim por amor e confiança. Nos dias que se seguiram, Leah e Thomas enfrentaram bravamente os olhares curiosos e os sussurros. Mas essa provação também revelou uma verdade profunda. O vínculo entre eles não se baseava apenas em gratidão ou amizade, mas em cumplicidade genuína e respeito mútuo. Leah sentiu seus sentimentos por Thomas se tornarem mais claros, mais fortes, e percebeu que nunca havia sentido tanta segurança e afeição. Certa noite, enquanto ela embalava Emma para dormir, Thomas sentou-se ao lado dela e sussurrou: Leah, você é nossa força e nossa luz. Sem você nada disso teria sido possível. Leah sorriu, sentindo um calor suave enchê-la. Ela sabia que, apesar dos obstáculos e julgamentos do mundo exterior, havia encontrado seu lugar. Um lugar onde era amada, respeitada e profundamente integrada a uma família que nunca seria a mesma sem ela. E enquanto observava Emma dormir pacificamente, Leah entendeu que o que ela havia vivenciado desde o dia em que salvou um bebê não era simplesmente uma história de coragem. Era o começo de uma nova vida cheia de amor, laços inquebráveis e promessas a cumprir. Com o passar das semanas, a vida finalmente pareceu se acomodar numa rotina tranquila e reconfortante. Leah, Thomas e Emma formaram uma pequena bolha de felicidade que nada nem ninguém parecia capaz de tocar. Até que um acontecimento inesperado virou tudo de cabeça para baixo. Certa noite, enquanto Thomas estava em uma reunião para um novo projeto importante, Leah recebeu uma ligação urgente da escola de Emma. A garotinha havia sofrido um pequeno acidente, mas precisava ser levada imediatamente para o hospital. O coração de Leah apertou. Sem hesitar, ela pegou Emma nos braços e correu para a ambulância. No hospital, enquanto os médicos examinavam Emma, Leah sentiu toda a ansiedade dos últimos meses retornar. Ela havia protegido a criança desde o primeiro dia e agora, diante dessa provação, entendia o quanto se importava com aquela família. Quando Thomas finalmente chegou, sua expressão era uma mistura de preocupação e alívio. Sem dizer uma palavra, ele pegou a mão de Leah e a apertou gentilmente. Eu sabia que podia contar com você, sussurrou com a voz trêmula. Você é mais que uma heroína, você é indispensável. Horas se passaram e Emma foi declarada fora de perigo. Leah, exausta, mas aliviada, sentiu uma onda de intensa emoção. Aquele momento havia reforçado algo mais profundo, a confiança, o apego e os sentimentos sinceros que haviam sido construídos ao longo do tempo. De volta à cobertura, Thomas e Leah sentaram-se juntos, exaustos, mas gratos. Leah, disse Thomas suavemente mas com determinação, nunca pensei que pudesse sentir tanto por alguém. Você mudou a minha vida, e a da Emma. Leah olhou para ele com os olhos brilhando, e finalmente entendeu que seus sentimentos por ele eram muito mais profundos do que ela imaginara. Ela não era mais apenas a mulher que salvara um bebê, nem aquela que protegera uma família. Ela era parte integrante de suas vidas, no cerne de um vínculo que jamais poderia ser quebrado.
Naquela noite, enquanto Emma dormia pacificamente em seu berço, Leah e Thomas permaneceram lado a lado, em silêncio, mas conectados por uma emoção intensa, cientes de que sua história havia acabado de atingir um novo marco. Os dias que se seguiram ao acidente de Emma foram repletos de terna cumplicidade e profunda gratidão. Leah compreendeu que seu lugar não era mais o de uma simples governanta, mas o de um pilar essencial naquela família. Cada sorriso de Emma, cada gesto de Thomas em sua direção, lembravam-na de que havia encontrado um lar, um amor e um sentido para sua vida. Numa manhã ensolarada, Thomas convidou Leah para se juntar a ele no terraço da cobertura. O céu estava tingido de tons de laranja e rosa, e a cidade parecia brilhar sob seus pés. Thomas pegou a mão de Leah, olhou-a diretamente nos olhos e disse: Leah, desde o dia em que você salvou minha filha, minha vida mudou. Você trouxe coragem, luz e amor ao nosso mundo. Não quero imaginar um único dia sem você ao nosso lado. Leah sentiu o coração disparar. A sinceridade nos olhos dele, o calor na voz e a ternura que ele demonstrava por ela e Emma, tudo isso confirmava o que ela já havia começado a entender há muito tempo. Ela se apaixonara por Thomas, e ele sentia o mesmo por ela. Enquanto a brisa suave acariciava seus rostos, Thomas tirou uma caixinha do bolso e a abriu. Dentro havia um anel delicado, símbolo de promessa e um novo começo. Leah, você ficará conosco para sempre? Perguntou ele, com a voz carregada de emoção. Com lágrimas nos olhos, Leah assentiu. Sim, sim, Thomas. Emma, observando da sala de estar, bateu palmas alegremente, e sua risada cristalina encheu o ambiente de pura felicidade. Aquele momento selou o destino deles, uma família nascida da coragem, da confiança e do amor, pronta para enfrentar o mundo junta. O ato heróico de Leah, no dia em que salvou um bebê, desencadeou uma série de eventos que mudaram sua vida para sempre. Ela não era mais apenas uma faxineira, era uma mãe amorosa, uma companheira amorosa e uma heroína aos olhos daqueles que amava. E quando o sol nasceu sobre a cidade brilhante, Leah soube que sua vida havia mudado para sempre, em perfeita harmonia de felicidade, amor e promessas cumpridas.